Boa noite. A dupla para apresentação deste trabalho sou eu, Roberta Sander, e o Felipe Guimarães. O nosso professor orientador é o Marco Antônio, e o tema do nosso trabalho de conclusão de curso é sobre o SCM, Supply Chain Management, que em português significa gestão de cadeia de suprimento, durante e pós a pandemia Covid-19. Seus principais avanços, tendências e desafios operacionais. Eu vou dar início falando um pouco sobre o tema, a problemática e a justificativa. E depois eu vou falar um pouco sobre os objetivos gerais, os específicos e também sobre a metodologia escolhida. O SCM diz respeito à área da empresa que integra os fluxos de recursos, tanto materiais como os imateriais, como os produtos, serviços, tecnologia, dentre outros. Sua função é realizar todo o processo envolvido na cadeia de suprimento. Com a pandemia, as empresas que não utilizavam esse método de cadeia de suprimento tiveram um grande desafio, pois houve uma mudança acelerada no comportamento de todos os consumidores diante de tal fato. E isso fez com que as organizações tivessem que tomar medidas rápidas para atender o mercado Esse trabalho procura abordar teoricamente os principais pontos relacionados à ferramenta do SCM e sua importância para a empresa. Também discutiu o que mudou após a pandemia na gestão das empresas. A logística teve um papel importante nesse cenário de pandemia, pois precisava abastecer com os produtos essenciais e outras necessidades toda a população. O objetivo geral, como o próprio tema já diz, é discutir sobre os principais avanços, desafios operacionais, tendências do CRM, SCM, durante e após a pandemia. E dentre os objetivos específicos, iremos apontar como analisar os avanços e desafios identificados, discutir os principais avanços, apresentar eventuais propostas para o aprimoramento do SCM. Já na metodologia, o tipo de pesquisa que a gente escolheu foi a exploratória, que tem como finalidade prestar maiores informações de determinado assunto. Esse tipo de pesquisa envolve levantamentos bibliográficos, entrevistas, estudo de caso, dentre outros. Quanto à abordagem, essa pesquisa é classificada como qualitativa, que analisa e apresenta resultados em formato de textos, ideias, observações, dentre outros. Eu vou passar a palavra para o Felipe. Boa noite, eu vou falar sobre o desenvolvimento do trabalho, as análises e as proposições. Foram selecionadas 7 obras mais adequadas para o desenvolvimento do trabalho, entre elas a mais relevante é o impacto da pandemia da Covid-19 sobre a gestão da pirâmide logística e da cadeia de suprimentos em uma fábrica de embalagens, de Vitor Rocha Ferreira, de 2021. O desenvolvimento do trabalho foi realizado em 4 etapas. A primeira, identificação na literatura acadêmica de obras que tratassem dos principais avanços e desafios operacionais do SCM durante e após a pandemia da Covid-19. Análise dos avanços e desafios identificados, aqueles que foram considerados mais relevantes para o estudo em pauta. Identificação e análise das principais tendências do SCM após a pandemia da Covid-19. E depois nós discutimos e apresentamos algumas propostas para o aprimoramento do supply chain a partir dos avanços, desafios, tendências discutidos com um caso ilustrativo. Os principais desafios apontados foram a escassez dos produtos e a dificuldade na distribuição de mercadorias, o poder de compra baixo afetando a cadeia de suprimentos e o atraso nas entregas dos produtos. Os principais avanços foram a ampliação das operações multicanais, o avanço na logística, o uso da tecnologia com o crescimento do comércio eletrônico. Já as principais tendências são o crescimento do e-commerce, o investimento em tecnologia, a logística reversa, a melhora na logística, a integração das empresas e fornecedores e a logística 4.0. A discussão sobre os principais desafios e avanços, nos artigos que nós analisamos foram apontados inúmeros impactos, mas nenhum deles está relacionado a uma parte específica da cadeia de suprimento, mas sim como um todo o processo da gestão da cadeia de suprimento. As principais mudanças e inovações por parte das organizações estão todas relacionadas à busca por soluções de melhoria dos processos através do uso da tecnologia, atuando em plataformas online. Dito isso, analisando todos esses dados coletados, a gente propôs algumas melhorias. Dentro ainda das análises, as empresas que sobreviveram ao cenário da Covid-19 foram as que haviam uma boa gestão na cadeia de suprimento e uma boa gestão de fornecedores antes mesmo da pandemia. Uma empresa bem conhecida que a gente cita na nossa pesquisa é a Natura. A Natura percebeu que mesmo com as lojas físicas abertas, o modo e-commerce, a empresa conseguiu ultrapassar o faturamento durante a crise, concluindo que a combinação dos dois modos de negócio, digitais e físicos, são bastante significativos.
Para isso, é necessário um bom planejamento, uma boa gestão integrada da organização. Essas empresas que sobreviveram ao cenário da Covid-19, que foi um cenário totalmente atípico e inesperado, mostraram que já havia uma boa gestão da cadeia de suprimento e uma boa gestão de fornecedores antes mesmo da pandemia. E em um período curto de tempo, elas conseguiram se adaptar sem sofrer danos irreversíveis ao longo do tempo. Sobre as propostas, a gente colocou a robotização dos armazéns com o aumento da capacidade de resposta aos pedidos. A tecnologia se mostrou fundamental durante todo o estudo que a gente fez, sendo assim, não teria como a gente não propor, né, uma automatização dos processos dentro dos armazéns. Para isso, a gente visa uma maior agilidade e assertividade e é proposto que as empresas olhem bastante para a robotização dos armazéns. Isso gera maior confiabilidade e agilidade no processo de separação dos pedidos para uma entrega ao cliente mais eficaz. Uma outra proposta também é a integração das empresas com os fornecedores, a ferramenta do SCM, que é a gestão da cadeia de suprimento, desde a matéria-prima até o consumidor final. Então, sendo assim, os fornecedores são fundamentais para a operação. Essas empresas têm que ter uma visão mais ampla dos fornecedores, levando em conta a importância dele do sucesso do processo. Por isso, deve ser feita uma integração com esse fornecedor, tanto para auxílio no momento de crescimento quanto no momento de crise. Obrigado, vou passar a palavra para a Roberta. Diante de tudo que foi falado, podemos concluir então que o SCM é fundamental para a indústria, que quer se destacar em meio aos seus concorrentes, principalmente em relação à qualidade dos produtos e os prazos das entregas. Além de automatizar os processos, o SCM também facilita o fluxo de informações, diminuindo a chance dos erros e também facilita o acesso aos dados, que podem servir como base na hora da tomada de decisão. Assim, encerramos o nosso trabalho.